dia, tudo bom com vocês? Nossa aula de hoje é de português. Data 13/8/2021. Abra um livrinho no livrinho de português, página 106. Livro de português, página 106. A tia vai fazer essa leitura e vocês vão acompanhar a leitura. Combinado? Vamos lá, podemos começar? Ótimo. Leitura 2. Você vai ler a seguir, com a ajuda do professor, uma entrevista com o músico Toquinho. O que será que a jornalista vai perguntar a ele? E o que será que ele vai responder? Violão e bicicleta. Nos 50 anos de carreira, Toquinho relembra os tempos de criança e fala das brincadeiras na rua. Conheça álbuns infantis do compositor. Vamos lá. Mônica Rodrigues da Costa, da Publifolha. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Assim começa a canção Aquarela, 1983. Em que o personagem colore o mundo que imagina, cria guarda-chuvas e castelos. A letra completa a cena, pinto um barco, a vela, branco navegando. A música é uma das mais conhecidas de Toquinho. 68. Um dos principais músicos e compositores do país, que completa 50 anos de carreira em 2014. A letra desperta a criança dentro de nós, conta. Conhecido por parcerias com grandes nomes da música brasileira, como Vinícius de Moraes, 1913-1980, e Chico Buarque, Toquinho tem uma reconhecida produção de música para as crianças. Na casa do artista, ele recebeu a Folhinha para um bate-papo. Folhinha perguntou: como foi sua infância? Toquinho respondeu: vivi num Bom Retiro, em São Paulo. Minha rua não era asfaltada. Eu jogava bola na rua, bolinha de gude, andava de bicicleta, rodava peão, soltava pipa. Seu site diz que... Folhinha. Seu site diz que sua mãe não gostava quando você tirava nota alta na escola. Toquinho. Minha mãe pedia para eu tocar violão. Eu era um aluno exemplar, muito competitivo. E, quando chegava a época das provas, ficava nervoso, passava mal, vomitava. Aí minha mãe falou: se você tirar alguma nota 10, vai de castigo. Deixa o estudo um pouco de lado. Era nerd? A Folhinha perguntou. O Toquinho respondeu: nerdíssimo. O violão tirou minha preocupação com a escola. Folhinha perguntou: como decidiu trabalhar com a música? Toquinho respondeu: tive apoio da família. Meu pai e minha mãe me incentivaram nessa profissão, ainda vista como marginal, que é a de artista. Folhinha perguntou: quando começou a tocar para valer? Aos 12 anos, por aí. Estudei muito violão. Gravei meu primeiro disco aos 18 anos. Estava de smoke, na capa, muito bonitinho. Folhinha perguntou: como é ter música para adultos e crianças? Toquinho respondeu: eu não pensava em fazer música infantil, mas o Vinícius de Moraes me introduziu nisso. Ele era mais criança do que eu e me mostrou a Arca de Noé, 1970, um livrinho de poemas infantis dele. Comecei a musicá-los e saiu o disco Arca de Noé. Depois teve a Arca de Noé 2.
Os dois têm canções que crianças estão estudando até hoje, como O Pato e A Casa. Folhinha perguntou: quais as músicas de que você mais gosta? Toquinho respondeu: Aquarela. É um sucesso que não dá para explicar. Ela me deu muitas alegrias. As crianças amam, é especial. Mas tenho mais de 50 canções infantis. Folhinha perguntou: o que dizer às crianças? Toquinho respondeu: que busquem fazer o que mais gostem na vida. Acho que as crianças têm de ter liberdade. Não a liberdade solta e inconsequente, mas que faça seus próprios caminhos. E aí, gostaram da entrevista? Ah, muito bem. Vamos lá. Toquinho. Toquinho nasceu em São Paulo em 6 de julho de 1946, com o nome Antônio Pesce Filho. Seu apelido vem desde a primeira infância, quando a sua mãe se referia a ele como meu Toquinho de gente, e permaneceu identificando-o como um importante nome da música popular brasileira. Interessou-se pelo violão muito cedo, tornando-se um violinista muito talentoso. Então, criança, esse texto que vocês acabaram de ouvir é um texto que chamamos de gênero textual entrevista. É o gênero textual, é uma entrevista, foi o que acabei de ler para vocês. Aqui fizeram entrevista com o Toquinho, que é um grande compositor e cantor brasileiro, não é isso? Então, gênero textual, entrevista. A entrevista é um gênero textual em que o entrevistador interage com o entrevistado, com o objetivo de coletar informações e opiniões a respeito de determinado assunto de conhecimento da pessoa entrevistada. Circula na esfera jornalística e é divulgada em jornais, revistas, rádio, televisão e internet. Predominantemente oral, pode ser individual, quando é concedida apenas ao entrevistador, ou coletiva, quando é concedida a mais de um grupo jornalista. Normalmente, o entrevistado organiza previamente um conjunto de perguntas e apresenta ao entrevistado antes da entrevista, mas também são muito comuns as entrevistas feitas de improviso. Nas entrevistas que circulam em meio de impresso, as respostas são registradas pelo entrevistador, geralmente em áudio ou vídeo, e depois são transcritas, geralmente com a eliminação das marcas de oralidade. Então, esse é um gênero textual entrevista. Eu acho que vocês já fizeram, já trabalharam. Geralmente dia dos pais, dia do professor, dia do estudante, dia do trabalhador. Geralmente as professoras pedem para vocês procurar uma pessoa e fazer uma entrevista. A professora elabora umas questões e dá para vocês fazer uma entrevista com alguém, não é isso? Então, esse gênero textual que nós acabamos de estudar é o gênero textual em entrevista. Vocês gostaram da história? Gostaram da entrevista? Essa entrevista que ele está falando do quê? Esse cantor. Ele está falando do tempo que ele viveu, no tempo de criança, né? Isso, o que ele fazia, como era ele na escola. Entenderam? Muito bem. Gostaram da história, né, crianças? Então, vai ficar para vocês a tarefinha para vocês trabalhar essa história. Páginas 108 e 109 para vocês responderem. Vocês vão ler novamente o texto, bem devagar, com a ajuda, se não souber, peça o papai, peça a mamãe para ajudar vocês. E vão responder essas questões relacionadas ao texto, na página 108 e 109. Certo? Muito bem. Então, crianças, tchau, até o nosso próximo encontro. Continue em casa, continue se cuidando. E não esqueçam de mandar as atividades para a tia, certo? Tchau.